qualquer outra. Entendi. E eu costumo dizer que é uma mitologia, que o cristianismo é uma mitologia. Sim. Como qualquer outra religião que existe no mundo. A gente vai entrar nesse bloco aí. Porque cara. às vezes fala, mas você fala mal do cristão, do cristianismo e tal. Não, não é. Meu esquema não é com o cristianismo cristão em si. É com todas as religiões. Toda religião hoje que existe, o Islã, o judaísmo, todas, são mais de 300 milhões de religiões no mundo. Todas elas são mitologias. Sim. Todas. Mitologia grega, nórdica, mitologia medieval. Sim. E a mitologia cristã. São mitologias. Tá certo. Então, imaturo no sentido de crer em algo que é mitológico. Sim. Entendeu? Né? Nesse aspecto. Cara, me fala uma coisa então. Vamos começar no seu ponto de ruptura. Quando começou as suas primeiras dúvidas em relação à sua crença, cara? Então, pegando um gancho do que eu tava falando, na Sky Season eu comecei a pregar. Sim. Porque eu sentia esse desejo. A gente saía, tocava e eu pregava, né? Onde eu ia. E aí eu senti o desejo de estudar a Bíblia. Por quê? Como que eu vou pregar se eu não leio Bíblia, se eu não estudo, né? Se eu não faço nada. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler a Bíblia em casa, comecei a investir mesmo em estudo pesado, cara. E aí eu comecei a comprar a Bíblia de tudo quanto é tipo. Eu tinha, mais ou menos, cara, eu tinha, em média, mais de 15 tipos de Bíblia diferentes. Falo assim, de traduções, né? Entre revista corrigida, atualizada, NTLH, Almeida, Pentecostal, Genebra, tinha várias. E quando eu estudava, eu colocava pelo menos umas 5, 6 em cima da mesa e abria. Eu lia um texto em uma, um texto em outro. Então eu estudei a fundo. Sim. Eu não peguei a Bíblia para mim não era um livro que eu pegava e, vou ler um pouquinho, e lia 10 minutinhos e fechava e ia dormir. Não. Fez um intensivão, então. Eu separava tempo, sentava na mesa com, caramba, cara, com Bíblias abertas em cima da mesa e estudava. Nossa. Eu lia um texto. Você já era casado nessa época aí? Já. E a sua esposa? Solteiro e casado, né? Solteiro e casado. Minha esposa... Quando eu via aquele monte de Bíblia lá, eu falei, caraca... Era assim, então eu via um texto e eu via, tem um texto aqui em 1 de Coríntios, eu vou ler o mesmo texto na outra Bíblia, em outra tradução, para ver o que ele tá falando. Aí eu tinha os comentários, os léxicos, o dicionário bíblico. Sim, quando eu lia lógico. pra uma palavra que eu não sei o que é lá, por exemplo, falava lá, tem um texto que fala lá do vilipêndio, por exemplo, é uma palavra que no português mas a gente não faz ideia do que é vilipêndio. Né? Vilipêndio, né? O que é vilipêndio? Aí você pega o dicionário bíblico, vilipêndio, aí você vê o significado pra você entender o que tá dizendo ali. Dicionário bíblico, não dicionário comum. Comum também. Comum também? É, porque a Bíblia tá em português. Não, sim. Então às vezes é necessário. Porque às vezes a palavra vilipêndio pode ter um significado diferente no contexto do texto da Bíblia, né? Então, porque é por isso que eu falo assim, a gente lê o texto e tá lá, vilipêndio. O que é vilipêndio? Eu vou pegar no dicionário bíblico e tal, e vou ver o que é vilipêndio ali. Sim. E tem os comentários no dicionário bíblico também, mostrando as referências de onde está essa palavra na Bíblia, dando comentário. E o contexto dela. E o contexto. Aí eu entendi o que o texto estava dizendo. Entendi. Dentro daquele contexto. Então era assim a minha vida de estudo, entendeu? Era leitura e não era uma leitura básica, era um estudo. Era estudar, porque a Bíblia você tem que estudar. Sim, lógico. Né? Não é só ler, porque ler Bíblia, você vai ler a Bíblia, você pode interpretar da forma que você quiser. Entendi. Você interpreta do jeito que você quiser. Você cria uma nova religião com a Bíblia. Cara, e teve algum evento específico que abalou a sua fé, cara? Que aconteceu na sua vida? Evento, não. Não que você lembre? Não. Por exemplo, assim, nunca, graças a Deus, nunca aconteceu um evento assim comigo, mas vou dar um exemplo. O acidente lá do avião da Chapecoense, né? Salvou 3 pessoas, salvou, né? Não. E os caras se salvaram e os outros morreram, né? Sabe? São coisas que não dá pra entender, né? Então, isso só reforça o meu agnosticismo. Então, cara, são coisas que não dá pra entender, porque, tipo... Porque se você joga isso na conta de Deus, o que vai acontecer? Peraí. Fica mais fácil, né? É meio estranho, porque assim, Deus salvou 2 e deixou todos os outros morrer. Então... Entendeu? Mas era a hora deles. Era a hora deles e não era a hora dos outros. Só que assim? tem um problema, isso tá na Bíblia. A confusão é que isso a gente já vê na própria escritura bíblica. Sim. Deus escolhendo alguns para ir pro céu e outros para ir pro inferno. Mas ele não é onisciente, Entendeu? É isso que eu não entendo também, sabe? Às vezes não é que eu bato de frente, é que tipo, eu vou querer esclarecer isso. Ó, ele é onisciente. Por que ele vai salvar uns e vai mandar os outros pra lá? Mas a Bíblia diz que ele mesmo escolheu isso. Mas deu livre-arbítrio? Mas não é livre-arbítrio, meu amigo. Não tem livre-arbítrio.
Na Bíblia não existe então. livre-arbítrio. Você que é cristão que está me ouvindo, às vezes você fala, o livre-arbítrio. E muita gente joga na conta do livre-arbítrio. Sim. A questão do mal, a questão do sofrimento desnecessário, a questão... é o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. A Bíblia fala sobre, né? Negócio de Livre-arbítrio, Não, não fala. Nenhum lugar da Bíblia chega fala a falar, assim. cara? Não, nenhum lugar. Porque tem Pelo gente contrário. que fala, né? Não, eles falam porque é o famoso, a gente chama de teologia freestyler. Né? Teologia da Shopee, entendeu? Sim. É falar uma coisa que não está escrito. Sim, É o sim. livre-arbítrio para tentar justificar uma coisa que, na verdade, a Bíblia não está dizendo. Sim. A Bíblia não fala de livre-arbítrio. Pelo contrário, a Bíblia fala de um Deus que é soberano, que comanda tudo, que faz tudo acontecer e que tudo acontece porque ele faz. Sim. Aí, ele permite. Não, ele não permite, ele faz. Ele não é onisciente, onipresente e omnibenevolente. Sim. Então, nada do que acontece sai daquilo que ele dá do comando. Sim. Aí, livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? A palavra arbítrio vem de arbitrar, juiz. Você vê um árbitro de futebol, é o que é? Um juiz, não é? Um árbitro. O que ele faz ali? Ele arbitra o jogo. Sim. Né? O juiz é livre para arbitrar o jogo? Não, ele tem que seguir regras, né? Mas ele é livre nesse aspecto? Ele tem Não, sim, livre-arbítrio? ele pode colocar uma regra que tem no jogo, por exemplo, mas não tem nada a ver com o que aconteceu no jogo, né? Dar um cartão vermelho pra um cara que não merecia um cartão vermelho. Ele não pode ter viés. Porque se ele tiver viés, ele já não pode ser juiz. Ah, sim. Entendeu? Então, nesse caso, ele tem um certo livre... Ele tá livre para arbitrar nesse sentido que ele não tem viés. Se um juiz entrar e tiver um viés... Ou seja, eu tô pendendo para aquele time porque ele vai beneficiar mais aquele time. Sim, que nem o Palmeiras, né? Acontece. Já no nosso caso, Sim. por que nós não temos livre-arbítrio? Porque eu não posso arbitrar dentro da... Gente, eu tô falando dentro da ideia cristã, tá? Dentro da ideia cristã. Isso que eu tô falando aqui, eu tô falando dentro da visão do cristianismo. Por que a pessoa não tem livre-arbítrio? Porque, de acordo com a teologia cristã, com a Bíblia, com as regras bíblicas e com o próprio texto bíblico, o homem, ele não tem poder para arbitrar sobre ele livremente. Quem arbitra sobre ele é Deus. Sim. Por isso que, quando, por exemplo, aconteceu a história mitológica da Arca de Noé, tá? Porque aquilo não é real, nunca aconteceu, mas... Caramba. Enfim... As pessoas que estavam no mundo não teve liberdade para falar assim, eu quero viver, não quero morrer. Todo mundo morreu e ponto. Sim. Jonas, na frente do grande peixe, falou, eu não vou, não. O que o Deus lá da Bíblia falou? Você vai. Não vou, vai. O que aconteceu? Foi. Então, a Arca Bíblia, de Noé não existe não, cara? Não, a Bíblia diz em Romanos 9 que Deus endureceu o coração de Faraó para não permitir que o povo de Israel saísse do Egito. Cara, eu vi essa... Foi Deus que fez isso, não foi Faraó que falou assim, vocês não vão. Foi Deus que fez Faraó fazer o povo não ir. Sim. Deus foi lá e endureceu o coração de Faraó para o povo não sair. Deus. E ainda ele fala, eu escolhi quem eu quero. Quem és tu, vaso, para dizer pro oleiro, por que me fizesses assim? Ou por que me fizesses assim? Quem és tu? Ou seja, quem é você para questionar Deus? Por que eu sou assim? Porque eu faço e não há ninguém que escape das minhas mãos. Então tem vários textos na Bíblia que mostram isso, que o homem não tem essa liberdade. Aí é onde entra dentro da teologia o que nós chamamos de arminianismo e calvinismo. Quais são as divergências aqui? Resumindo para você, o arminianismo ensina que Deus, ele te dá, você tem uma certa liberdade, né, para escolher Jesus ou não, para ir para o céu ou não, entendeu? Você escolhe. Só que você escolhe segundo a presciência de Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus já sabe que o Jean vai aceitar ele. Antes do Jean aceitar. Só que ele faz isso pela escolha dele, pela própria vontade dele. Caramba. Só que pela onisciência Deus já sabe. Isso é arminianismo. Calvinismo é diferente. Calvinismo é basicamente assim. Eu te predestinei para a salvação e eu te predestinei para a perdição. Ponto. Eu te escolho para o céu. Sim, isso é verdade. Então, no calvinismo, todas as pessoas que vão para o céu foram escolhidas de antemão, antes da fundação do mundo, como dizia em Efésios, foi escolhidas por Deus para ser salva. E quem não foi escolhido, vai tudo para o inferno. Sim. Deus escolhe. É eleição e predestinação. Entendi. Isso é o calvinismo. Sim. Baseado nisso, no calvinismo, o homem não tem livre-arbítrio. Você não tem poder de escolha. Se ele te escolheu para céu, é céu. Se ele não te escolheu, você não vai ser salvo, ponto. E por que teve esse episódio da Arca de Noé, por exemplo? Matou todo mundo? Matou todo mundo. Mas por que ele fez isso?
por causa que o contexto ali, se você ler um pouquinho antes da Arca de Noé, segundo, né, a mitologia bíblica, o povo estava perdido no pecado, na maldade. E Deus, aí pra você ver uma contradição bíblica aqui das muitas que existem, um texto de Gênesis 6 fala que Deus viu a maldade no planeta, no mundo, e se arrependeu de ter feito o homem. E aí decidiu escolher Noé, criar a arca, né? Levou tantos anos para criar uma arca de poucos metros, que a arca também não era grande, você pega a curva ali, e tal. Né? E aí tem todo esse conto, né? Tem a ver também com os nefilins, cara? Tem. Porque um pouquinho depois. Os nefilins são os filhos dos anjos com pessoas da terra. É uma mistura híbrida entre os filhos de Deus, né? A Bíblia cita filhos de Deus. Sim, que é os anjos, né? E na cabeça de alguns teólogos é os anjos. Sim. Na cabeça de outros são descendentes de Sete, filho de Adão. Sim. E tem uma terceira linha ainda que é uma outra, né? E aí eles falam que é uma mistura... É uma mistura tem uma visão fala que é a descendência de Sete, que se uniu às mulheres daquela época ali e coabitaram, tiveram os nefilins. Outros já falam que foram seres angelicais que saíram, né, do reino, do céu lá, sei lá, do espaço lá de onde eles estavam, vieram para a terra e se uniram às filhas dos homens, que são as mulheres, ensinaram magia, ensinaram feitiçaria, ensinaram encantamento para essas pessoas ali, tudo, coabitaram com essas mulheres e tiveram os nefilins, que são gigantes. Isso. Que era um relacionamento híbrido entre seres espirituais com seres humanos. E estavam acabando com o recurso da terra, né? Isso. Que eram gigantes e tal. Isso. Aí veio a ira de Deus sobre esses seres, e aí Deus, né, ali no caso Deus da Bíblia, encerrou esses seres em prisões, no qual estão até hoje presos. Sim. Né? E aí, como a maldade do homem se espalhou no planeta, Deus veio com o dilúvio e matou todo mundo. Entendi. Inclusive pessoas inocentes, crianças e idosos. Cara, essa questão dos nefilins aí, que eu fiquei sabendo, que ele enviou os anjos para vigiar a terra, São os vigilantes. Os vigilantes. Chamam de vigilantes, Depois eu fiquei sabendo disso aí, eu li um pouco sobre, eu falei, caramba, mas que coisa doida. Ó, motivação com Jonas aqui, ó, ele mandou uma mensagem pro você aí, que é, boa noite, abraço ao Rick. Olha o Rick mesmo dizendo ser agnóstico, sendo usado por Deus para pregar a palavra, se empolga com a Bíblia, é super crente, abração. Ai, meu Deus eu do me céu. empolgo mesmo hoje em falar que tudo isso é mitológico, tudo que está ali é mito. Sim. E eu falo, e eu posso provar isso, com história, com documento, inclusive, com muita coisa. Tem um episódio e eu me empolgo aí... porque assim, eu não quero, a minha intenção aqui não é ferir a fé de ninguém. É lógico. Né? Eu entendo as pessoas que estão na religião, porque elas aprendem que aquilo é a verdade absoluta, crescem ouvindo que aquilo é verdade absoluta, crescem achando que aquilo é realidade, e ficam presos naquilo e se esquecem de questionar, de buscar conhecimento, de procurar entender, peraí, será que isso aqui é a verdade mesmo? Será que tudo que está aqui é real? E aí buscar isso e começar a ver, quando começa a ver a realidade fora, e aí você vê outra realidade. Você começa a se aprofundar, você começa a estudar. Então, assim, hoje, cara, que nem eu não tô aqui para ferir a fé de ninguém, né? Eu sempre comento para as pessoas que se você tem uma religião, tem a sua fé, e isso te faz uma pessoa melhor, continue nela. Sim, lógico. Vai em frente, entendeu? Eu me desliguei porque eu cheguei à conclusão de que tudo que está ali é apenas uma mitologia. Cristianismo hoje é uma religião como qualquer outra. E eu falo de Bíblia porque eu estudei a Bíblia. Sim. E eu preciso falar de Bíblia para provar que ela não é a verdade absoluta. Que ela não é a palavra de Deus como as pessoas falam que é. Que ela não é infalível como as pessoas falam que é. Então eu preciso falar de Bíblia. Né? Eu falo para você, Rick, porque pra gente falar de algo, a gente tem que estudar sobre isso, algo. Né? Não é que eu acredito. Tudo isso que eu tô falando, eu não acredito mais em nada. Ele tá falando disso de aí. Bíblia aqui, porque você tem que estudar. Quando você defende um ponto, você tem que estar estudado por aquele ponto. Sim. Né? E eu me tornei agnóstico justamente porque eu estudei a Bíblia a fundo. Exato. Porque se eu não tivesse feito isso, eu continuaria crente. Sim. Acreditando no que as pessoas falam. A gente pode conversar com o ateu. O ateu ele tem um conhecimento bíblico profundo. O ateu todo mesmo, ateu né? tem. Todo ateu tem. Entendeu? Todo então, ateu tem. O cara não é ateu por gracinha, né? Falar, eu quero ser ateu pra ser diferente. Fábio, ninguém se torna agnóstico e ateu
do nada. É, O cara vai estudar muito tempo pra se chegar onde ele tá. sim, sim. É estudar, é ler muito, é buscar fontes, conhecimento, história, arqueologia, ciência. Cara, e aí o cara vai se moldando e chega onde tá. Foi o meu caso, eu me tornei agnóstico, não foi do dia pra noite, não foi, eu sou Sim. agnóstico, hoje eu não acredito mais em nada. Não, aos poucos eu fui lendo, fui estudando, eu descobri muita coisa que eu não sabia. Sim. E hoje, cara, eu falo com toda a convicção, sem ferir a fé de ninguém, mas eu falo hoje com toda a convicção de que tudo isso não passa de mitologia, assim como qualquer outra religião que existe. Sim. Entendeu? Ó, a Kelly Dias tá online também. Um abraço, Kelly Dias. Boa noite. Interessante seu ponto de vista, né? A Kelly Dias... Kelly Dias, ela tá onde? gente Ela tá em Portugal, finíssima. na Itália? Voltou pra Limeira? Oh, seja bem-vinda novamente, Kelly. Ô, Rick, me fala uma coisa, cara. Qual foi, assim, a contradição que mais te impacta na Bíblia, cara? Que eu sei que você viu várias. Tem muitas.